Ok, então vamos continuar aqui. Agora vamos realizar alguns testes, tá? Bom, então para a gente poder realizar esses testes, tá? A primeira coisa que nós devemos fazer então é cadastrar, né, um usuário no banco de dados, tá? Então vamos lá. Eu já estou aqui com a tabela usuário, né, aqui no SQL Community, tá? E aqui essa tabela usuário, para poder cadastrar um usuário, né, primeiro é necessário cadastrar um colaborador e um papel, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui na tabela papel, eu vou criar aqui um papel 1, ok. E agora vamos lá criar o colaborador, tá? Só que para criar o colaborador, nós temos que ter uma pessoa, um tipo colaborador, um cargo e também um setor. Bom, o cargo nós já temos aqui, tá? Aqui é a tabela que nós estamos fazendo testes, né? Então vamos inserir os outros registros, tá? Então temos aqui a tabela papel. Na verdade eu já inseri aqui um registro, tá? Na tabela papel, então você deve inserir esse registro aí também. Temos a tabela pessoa, então vou inserir aqui uma pessoa. Opa. Assim, no caso é obrigado a informar aqui o campo tipo. Ok. Então temos a pessoa e agora vamos aqui inserir o tipo colaborador, tá? Define aqui como tipo 1. E também temos que inserir um setor, tá? Então vamos aqui setor 1. Ok. Então voltamos lá no colaborador. E agora sim, vamos definir aqui os respectivos IDs, tá? E agora nós podemos cadastrar então um usuário. Então ID do colaborador igual a 1, papel 1, login. Vou definir aqui como login Cláudio e a senha 123, tá? Qual que é o problema aqui? Essa senha, né, ela não pode ser armazenada dessa forma, ok? Ela tem que ser armazenada criptografada, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? O password encoder, né, que nós estamos utilizando aqui na aplicação, tá? O bcrypt password encoder, tá? Então vamos gerar uma senha criptografada relacionada àquela senha que eu defini, tá? Então vamos aqui, ó, na classe syscom servidor application, né, que é a classe main, e vamos fazer o seguinte. Definir aqui também como estático, tá? Chamar esse método de gera senha, tá? Lembrando que isso aqui é somente para realizar testes, tá? Isso aqui não deve ser utilizado em ambiente de produção. Então vou aqui, print line, new bcrypt password encoder.encode, eu vou codificar aqui a senha 123, ok? Vou salvar. E aqui agora eu vou chamar esse gera senha, tá? Só que antes eu vou comentar aqui esse código que realiza, que executa a aplicação, né? No caso aí o servidor. Então vamos executar aqui a aplicação. Ok? Então nós temos aqui a senha gerada, tá? Eu vou copiar aqui essa senha e vou colar aqui. E aqui nós temos um problema. Esse campo, né, esse conteúdo que eu colei aqui, ele é muito longo, né, para essa coluna senha, tá? Então o que acontece? Esse password encoder, né, ele gera as senhas, né, ele codifica as senhas com 60 caracteres, tá? Acho que ali eu tinha copiado um espaço a mais, tá? Então ele gera 60 caracteres. E aqui nesse campo, né, esse campo senha,
ele permite no máximo 40 caracteres. Tá? Então, para poder utilizar aquele tipo de password encoder, nós vamos ser obrigados, né, a alterar aqui a estrutura dessa tabela. Tá? Então, eu alterei aqui o tamanho para 60, vou salvar, ok, e agora tentar inserir o registro novamente. Ok, então agora a senha foi inserida sem problemas, tá? Então temos aqui os 4 últimos caracteres, FX6U, tá? Vamos só conferir aqui. Ok. E um item interessante também desse password encoder é o seguinte. Vamos aqui executar novamente para a gente verificar aqui os resultados. Olha só, eu chamei aqui, tá, o método encode, tá, várias vezes, passando como parâmetro a mesma string. E cada vez, né, cada momento que gerou essa senha, gerou uma string diferente. Tá? Então esse é um item também interessante aqui desse password encoder. Tá? Bom, vamos aqui agora então comentar esse código, tá? Vou comentar aqui essa chamada, salvar essa classe e executar a aplicação. Ok. Vamos aguardar aqui. O servidor foi iniciado. Eu vou aqui limpar esse console, tá? E agora vamos fazer aí alguns testes. Bom, vamos aqui inicialmente fazer uma requisição get lá para o cargo, né? Buscar a lista de cargos. Ok? 401, né? Ou seja, não autorizado. Por quê? Não tem nenhum cabeçalho definido aqui nessa requisição, tá? E se a gente fizer a requisição lá para o login? Tá? Então vamos agora, no caso é uma requisição post, tá? E a requisição agora para o caminho login, tá? Então vamos enviar novamente essa requisição. De novo temos aqui um 401 não autorizado. Vamos analisar aqui no console. Aqui não temos nenhum erro, né, que foi gerado, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui no caso dessa requisição post? Nós temos que adicionar aqui um body, né? Com os dados de quem? Com os dados do usuário, tá? Então nós vamos criar aqui um JSON, né? Nós temos que definir aqui esse formato, que é o formato JSON. E nós temos aqui os atributos, né? No caso lá, o atributo login e o atributo senha, tá? Então o login vai ser Cláudio e a senha vai ser 123. Aqui uma vírgula. Ok? Vamos tentar realizar essa requisição novamente. Opa! Mesma resposta, né? No caso, 401. Tem alguma coisa errada então na aplicação, tá? Aqui nós não temos nenhuma informação. Vamos fazer o seguinte então. Aqui na classe que realiza a autenticação, vamos colocar aqui um breakpoint, tá? Então, cliquei 2 vezes aqui, eu vou parar, né, a aplicação, tá? E agora vamos aqui em Debug as Spring Boot App, tá? Vamos aguardar. Ok. Foi iniciado. Vamos aqui limpar. E vamos tentar fazer a requisição novamente aqui. Opa. Ele não parou lá no
Ele não passou aqui nesse método, né? Nesse filtro. Vamos aqui na configuração. Nós temos aqui o construtor dessa classe. Vamos verificar então se ele está passando aqui nesse outro filtro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, um breakpoint, tá? Para colocar o breakpoint basta você clicar 2 vezes, ok? Vamos fazer uma nova requisição, ó, ok. Vamos mudar aqui, né, para a perspectiva de debug. Então, esse filtro aqui, ele interceptou essa requisição, tá? Nós temos aqui, então, o token que ainda não foi definido. E aqui eu vou pressionar, né, no caso aqui, o F5, tá? F5. Na verdade, não é o F5, né, que eu queria. É o F6, tá? Então vamos aqui no F6. Aqui ainda não foi definido o token. E já está ocorrendo aqui uma exceção, tá? Na hora de verificar o token. Então o que está ocorrendo aqui? Esse filtro, né, ele está interceptando, inclusive, as requisições para o path login, né, que nós estamos realizando aqui, ok? Vamos ver aqui qual que é a exceção. No caso aqui, é um null pointer exception, tá? Então o que está acontecendo? Nessa requisição aqui, né, para o login, nós não estamos enviando, no caso, o cabeçalho de autorização, tá? Vou parar aqui o servidor, vou voltar aqui para a perspectiva Spring, ok? Então, o que nós devemos fazer aqui inicialmente? Nós temos que verificar, tá, se esse cara aqui é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, aí sim nós iremos realizar o restante do procedimento, tá? Porque aqui, ó, como não tem uma autorização, esse item retorna nulo e ocorre o null pointer exception, porque é tentado chamar aqui o método replace de um objeto que não foi instanciado, né, de um que não existe, ok? Então aqui nós vamos ter que alterar também vamos definir como nulo. Só que aqui no caso vai ocorrer um problema, tá? Se nós definirmos aqui como nulo e ele não executar, né, no caso aqui na requisição para o login, tá, o que vai acontecer? Esse token sempre vai ser nulo, tá? Então vai ocorrer um problema aqui, ó, na hora de verificar o token, tá? Então, talvez, né, essa lógica que nós desenvolvemos aqui, ela não esteja correta, tá? Ou então nós temos que verificar aqui, né, se o usuário está acessando o path login ou não, tá? Então, nós temos que pensar aqui em uma forma de corrigir essa lógica que foi desenvolvida, tá? Bom, no próximo vídeo, então, nós continuaremos com o desenvolvimento.